Os conteúdos desta webinar, iremos falar sobre a leca, um produto natural. Vamos falar depois da questão da leca solta, propriamente dita. Vamos falar das aplicações, onde é que poderemos fazer essas aplicações de leca solta e obras, e vamos falar aqui de umas obras que foram realizadas com a aplicação de leca solta. A leca é um produto natural e sendo um produto natural, há algumas características que são importantes para esta nossa apresentação hoje e que estão contextualizadas com isso, que é o caso de ser um produto 100% reciclável e reutilizável. A leca também, isto é importante para vocês perceberem que nós de 1 metro cúbico que extraímos, produzimos 5 metros cúbicos, e isso é uma pegada ecológica que nós deixamos. A leca também pode ser bombada de uma forma fácil. Sendo um produto leve, nós conseguimos transportar muito e por isso também temos menos emissões de CO2. E depois a leca pode ser sentida, e quando nós falamos de sentida tem a ver com a questão do isolamento térmico, do isolamento acústico, que são propriedades que confere à construção. Agora falando da leca solta, no webinar anterior nós falamos sobre enchimentos de betão leve, ou seja, enchimentos com a utilização do cimento e água. O nosso objetivo hoje é falarmos de situações em que nem se utiliza, ou seja, situações de aplicação da leca seca, em que não vamos utilizar nem água, nem cimento. Onde é que nós recomendamos essas aplicações de leca solta? Geralmente em sótãos não acessíveis ou em pisos acessíveis, que é o caso dos pisos intermédios, as cabes e os pavimentos térreos. As razões pela qual encher um piso são várias, desde o isolamento térmico e acústico, o diminuir sobrecargas nos pavimentos, na reabilitação de pavimentos antigos, correção de defeitos, por vezes em suportes antigos de madeira, com situação de abóbadas, cavidades, defeitos nos pavimentos, são também razões para se poder fazer um enchimento com leca solta. E agora passava a falar de algumas aplicações, de algumas situações de aplicação com leca solta. E começava por um isolamento térmico de uma cobertura não acessível. Nós, a leca que recomendamos para umas situações destas é a leca Light Plus, que é um material de baixa condutibilidade térmica. Como podem ver naquela imagem do lado esquerdo, temos uma imagem de um edifício onde não tem isolamento e verificamos as percas de energia. E aquilo que nós recomendamos é a aplicação da leca solta sobre essa laje de teto. Ela pode ser aplicada solta ou então aplicar conforme esta imagem que nós temos aqui, a colocação dos sacos justapostos uns aos outros, abrir alguns sacos e nivelarmos para encher esses vazios que existem entre os sacos. Nos locais onde não há cota para colocarmos o saco, abrimos o saco e espalhamos a leca e por isso conseguimos fazer um isolamento de toda a laje. Aqui também é a questão do isolamento térmico e eu gostaria de dizer que um saco de leca tombado, ele tem 15 a 16 centímetros de altura. A leca tem um lambda, como podemos ver, de 0,11. Comparando, ou fazendo uma comparação com uma placa de XPS que tem um lambda na ordem dos 0,04, sensivelmente um terço, o que quer dizer que esta espessura de leca corresponde sensivelmente a uma placa de 5 centímetros de XPS. Mas também há aqui outro fator importante que devemos considerar, que é a questão da inércia térmica. Ou seja, a leca, como é um produto com uma densidade maior e também temos uma maior espessura, isto vai nos permitir
reduzir os picos, quer do aquecimento, quer do arrefecimento, e de certa forma favorece o bem-estar térmico dos pisos inferiores. A Leca também, e aqui nisto também é importante, é um produto bastante permeável ao vapor da água. Em situações de coberturas é bastante importante. Isto também é um isolamento, uma solução que nós temos para o isolamento de uma cobertura não acessível. Eu agora falaria do isolamento térmico de um pavimento térreo, em que nós, a recomendação também que fazemos é da Leca Light Plus, também é um material de baixa condutibilidade térmica, também tem 0,11. Aquilo que nós recomendamos é, conforme se pode ver nas imagens, é a colocação da leca solta. Ela pode ser bombeada ou então aberto os sacos e colocada, deve ser nivelada. Em situações que possamos ter alguma umidade no pavimento, conforme vemos aqui nesta imagem, recomendamos a colocação de um plástico, de um fólio, para fazer a impermeabilização do pavimento e evitar, de certa forma, a ascensão de umidade por capilaridade. Compactar a leca pode ser compactada manualmente ou com uma placa vibratória, que pode ser feita dessas duas maneiras, depende um bocado daquilo que se pretenda. Colocamos um filme de plástico que deve juntar ou deve ir junto às paredes, a colocação da malha sol e a betonilha. A betonilha, recomenda-se que a betonilha tenha entre os 4 e os 6 centímetros. Se estivermos a falar de garagens em que, por exemplo, depende do tipo do veículo, seja um veículo ligeiro ou um veículo pesado, ou até em casos de que sejam armazéns, aí sim é preciso rever, de certa forma, a armadura e a betonilha, mas terá que se fazer o cálculo indicado para esse tipo de situação. Nesta situação dos pavimentos térreos, podemos também usar o sistema que usamos para o isolamento do piso não acessível, ou seja, da cobertura, que é a colocação dos sacos justapostos também no pavimento, e depois nivelar com leca solta e fazer os passos seguintes, como é a colocação do filme de plástico, a armadura e a betonilha. Isto são as situações do enchimento de um pavimento terreno. Temos outras situações, como é o caso já nos pisos intermédios, ou seja, o enchimento de um piso elevado. Aqui nós temos duas recomendações, por assim dizer, uma com a utilização da Leca Light Plus e outra com a Leca Dur. E quando recomendamos uma e outra, geralmente quando temos enchimentos de maior espessura, recomendamos a Leca Light Plus ou que se procure uma maior leveza. Em situações que temos espessuras mais baixas e que se pretenda uma maior resistência, aí sim utilizar a Leca Dur, que tem uma resistência ao esmagamento de 1,3 megapascal. Se pudermos utilizar as duas, depende um bocado de qual seja a exigência, de certa forma, do pavimento. Como é que nós podemos aplicar isto? Aqui as imagens podemos ver, a leca pode ser espalhada, podemos colocar umas tábuas para facilitar a movimentação sobre a leca, ela é nivelada, à cota que pretendemos, onde temos, e nesta situação geralmente temos tudo introduzido, todas as infraestruturas, quer elétricas, quer de saneamento, colocar uma manta resiliente, e esta manta resiliente deve dobrar na parede, metemos a malha sol, a aplicação da betonilha, e aí recomenda-se que a betonilha tenha os 4 a 6 centímetros, que seja afagada e está pronta a levar o pavimento final que se pretende. Temos outras situações, como é o caso, por exemplo, de se tivermos revestimentos sensíveis à umidade, e aí nós aquilo que recomendamos é a Leca Dry,
A Leca Dry, a sua principal característica é o baixo grau de umidade que tem. Estamos a falar de um grau de umidade inferior ou igual a 1%, e por isso recomendamos. Isto é aí quando temos suportes ou acabamentos, como é o caso de gesso, madeira. A Leca Dry é compatível com qualquer tipo de madeira, pavimentos de fibrogesso, e isto é o indicado. Também é bastante esta situação do Leca Dry, nós também recomendamos muito quando estamos a falar, por vezes, em reabilitação de monumentos e de edifícios antigos, de património histórico, onde tem muitas das vezes abóbadas, tem terdoços decorados, onde nós devemos ter problemas bastante secos, ou devemos ter produtos bastante secos para evitar problemas de umidade. Geralmente também tem estruturas de madeira, e nós recomendamos muito para essas situações a Leca Dry, e nós já à frente iremos ver um exemplo de uma situação parecida com esta. Depois temos também a questão dos enchimentos de pisos de madeira, principalmente do soalho, e a ideia é evitarmos problemas relacionados com umidade nos pisos de madeira. Aqui também recomendamos a Leca Dry por causa da questão do baixo grau de umidade que tem. E aquilo que nós recomendamos aqui é a colocação de uma manta resiliente para os ruídos de percussão. Fixamos o ripado. Entre o ripado deve ser colocada a leca e nivelada, e colocamos o soalho. Isto é bom porque também vai evitar problemas de umidade nestes pavimentos, problemas por vezes de bolores, e isso são problemas que afetam bastante a saúde. O soalho a levantar são situações em que nós podemos evitar com a colocação da Leca Dry. Estas foram as aplicações ou os campos de aplicação que nós temos para a Leca solta. Ela poderá ter mais utilidades, mas estas aqui são as principais e aquelas que geralmente encontramos no dia-a-dia nas obras. Posto esta situação, as principais vantagens, ou seja, aquelas vantagens que nós temos com a aplicação da Leca solta, a principal é realmente uma vantagem económica, muito económica. Porquê? Porque nós temos menos tempo, menos material, não necessitamos de cimento nem de água. É sem dúvida uma solução bastante económica. É rápida e de fácil implementação, nivela-se muito facilmente a superfície, adapta-se a formas irregulares existentes, como as abóbadas, cavidades, descontinuidades no pavimento. É também independente da estrutura, fica desligado da estrutura quando temos problemas de assentamentos ou de movimentos estruturais, e aí está totalmente desligado. É um excelente suporte. Porquê? Porque ele está adapta, ou seja, poderemos usar qualquer tipo de produto, é compatível com todo o tipo de madeira, gesso, e por isso é um excelente suporte. Tem uma dupla função. Esta dupla função tem a ver com nós só numa solução, ou seja, nós conseguimos introduzir todas as infraestruturas no pavimento, onde infraestruturas elétricas, infraestruturas de saneamento, e ao mesmo tempo também fazer o isolamento térmico. Ou seja, ela tem esta dupla função de nos permite fazer o enchimento e permite-nos fazer também o enchimento. É uma solução realmente muito leve, e por isso a Leca permite-nos resolver problemas, quer de isolamento térmico, e ao mesmo tempo melhorar significativamente o conforto das instalações, dos edifícios, e assim também aumentamos a eficiência energética do edifício. Isso são as vantagens, e eu gostaria de salvar mesmo a questão da vantagem económica, que é uma solução bastante económica. Posto isto das aplicações, eu vou-lhes mostrar aqui agora 3 casos em que foi utilizada a Leca solta. Foram obras que foram realizadas, 3 obras que vamos mostrar aqui, recentes. Uma delas ainda está a decorrer e eu gostaria de lhes mostrar. Uma delas foi o convento de Santo António de Charnais, em Alenquer.
Havia a necessidade de fazer um enchimento no piso 1. Nós estamos a ver aqui esta segunda imagem, é do piso 0, onde é que tem umas pinturas, e por isso nós tínhamos que fazer um enchimento por cima deste piso, ou seja, no piso 1, no piso 0. O problema que tinha era mesmo este, ou seja, é uma estrutura em abóbada, temos pinturas, temos molduras de gesso, e aquilo que nos pediram é uma solução seca, sem água, porque a água iria, de certa forma, danificar a estrutura existente, como as molduras, pinturas e até a própria estrutura de madeira. Aquilo que se fez foi remover todo o entulho, porque era entulho que lá tinha, e por sinal um material bastante pesado. Foi colocado leca no pavimento, a leca foi colocada no pavimento, ela depois colocou-se umas tábuas para se poder andar em cima. Ela aqui, nesta imagem que nós estamos aqui, ela ainda não tinha sido compactada, tinha sido só colocada. Depois foi colocado um filme de plástico, foi colocada uma rede, aqui não foi usada, porque também se pretendia aligeirar ao máximo o sistema, e então, em vez de ser colocada uma rede de malha-sol, foi colocada uma rede de pavimentos, foi feita uma betonilha e temos o acabamento final. A eficácia, ou seja, esta solução foi eficaz porque foi rápida, foi económica, conseguimos preservar as pinturas existentes sem as danificar, e ao mesmo tempo também conseguimos fazer outra coisa importante, que foi aliviar a estrutura existente, porque aquilo que tinha era entulho, que é bastante pesado, e removendo esse entulho colocamos leca, que é uma solução muito mais leve. Por isso, foi uma solução bastante interessante, e é uma solução, como eu tinha dito há um bocado, ao nível do património histórico, que pode ser muito, muito utilizado. Outro caso foi uma loja no Norte Shopping, em que, como nós sabemos, a questão dos centros comerciais tem esta situação de que as obras têm que ser rápidas, não se pode demorar muito, trabalha-se muitas vezes durante a noite, e então a solução que encontramos também foi, e propusemos ao construtor, e ele optou, e o dono da obra também, foi a aplicação da leca solta. Porquê? Porque poderíamos ganhar tempo e também ser mais económico. Foi colocada a leca a cobrir a infraestrutura elétrica que existia. Temos aqui enchimento mais ou menos na ordem dos 20 centímetros, porque também era preciso colocar à cota dos corredores, onde é que as pessoas andam. Pronto, foi colocada a leca, foi colocado o fólio de plástico, colocamos a malha-sol, e colocou-se a betonilha. Aqui ganhamos tempo, bastante tempo, porque se tivéssemos que fazer um enchimento com 20 centímetros de um betão leve, que poderia ser até um betão leve com leca, iria-nos demorar muito tempo, porque iríamos esperar que secasse, ou então iríamos estar a fazer um trabalho sem a betonilha, ou sem o enchimento estar totalmente seco, estarmos a colocar uma betonilha, e assim ganhamos bastante tempo. Foi, sem dúvida, a grande vantagem da utilização desta solução foi o ganharmos tempo, sendo também uma solução mais económica, porque nós aqui também poupamos dinheiro, como se costuma dizer, em cimento e água, ou seja, não foi só a questão do tempo, foi também um custo de material, e por isso também foi uma solução interessante. O último caso que eu gostava de apresentar é a Organic House, e é interessante porque é um projeto bastante interessante, de casas ecológicas, uma construção saudável. Estas casas são em Sintra, em Galamares. São casas construídas com materiais naturais, como a madeira, a cortiça e a leca, não é? E a leca. São casas também preparadas para durar várias gerações, com o mínimo de manutenção possível, e é uma construção seca. Não há, evita-se ao máximo a utilização de água e até também de cimento. Nós estamos aqui numa imagem, um pavimento de cimento, mas é o pavimento que é a base de toda a moradia, e que é a única situação que tem cimento. Depois não se evita-se ao máximo a utilização de cimento e de água.
Aquilo que me digo que foi colocada a instalação, a instalação elétrica, foi colocada a leca solta, ela foi compactada ligeiramente. Depois de compactada foram colocadas umas placas de cortiça para fazer também o isolamento térmico, e depois isto irá levar em cima um piso radiante e levará o acabamento final. Aquilo que eu gostaria de dizer é: a argila expandida Leca é um produto natural e sustentável, amigo do ambiente, e enquadra-se perfeitamente neste conceito de construção saudável. Eu gostaria de dizer até que este tipo de aplicações são comuns no norte da Europa. Nós, em Portugal, não temos muito esta tradição de soluções soltas, mas estão a surgir cada vez mais obras, as pessoas estão a ver os benefícios desta solução, e por isso a aplicação do leca solta é uma solução bastante económica e bastante fácil, e de bastante fácil aplicação. Pronto, isto era os casos que eu tinha para apresentar e a apresentação.